Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula para os alunos da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello, referente ao curso Técnico em Redes de Computadores. Nessa aula trataremos sobre as ameaças e a manutenção preventiva em servidores. Bom, falaremos aí das ameaças no acesso virtual, as ameaças internas, maliciosas e não maliciosas, sobre as interfaces de gerenciamento e fechando com a manutenção preventiva. Bom, as ameaças existem e as empresas devem estar preparadas para resolvê-las e minimizá-las. Para isso, as medidas de segurança elas precisam ficarem atentas a uma probabilidade de ocorrência de alguma ameaça, sobre o impacto de uma violação na segurança e, principalmente, as empresas têm que levar em conta o custo de implementação de medidas contra essas ameaças, tá? Porque esse é um custo bem elevado e, principalmente, o custo pelo desgaste se essa ameaça ocorrer, tá? Bom, o nível de risco ele varia de uma organização para outra, depende do tamanho da empresa, né? Então, empresas de e-commerce, por exemplo, a ameaça é muito grande, então essas empresas têm que investir bastante em medidas de segurança. Bom, depende do negócio, depende do tamanho da empresa, né? Depende dos objetivos do negócio, depende se a empresa ela trabalha exclusivamente pela rede, tá? Então, depende do interesse da empresa para se ter uma segurança virtual, por exemplo, tá? Então, essa foi uma pesquisa que foi feita onde as empresas tinham duas opções, né? Ou a primeira escolha que está mais escurinha, ou em segunda escolha mais clara. Então, o que ganhou aí, teve maior recorrência, é o fato das empresas buscarem proteger o tráfego de clientes, ou seja, o acesso dos seus clientes para os aplicativos virtuais, para os servidores. Então, 31%, colocou aí como primeira escolha, 24% como segunda escolha. Então, essa é uma das grandes preocupações das empresas, de proteger aí o tráfego de clientes de fora do centro de dados, ou seja, aqueles acessos, né, vindos de fora aos servidores da empresa. Em segundo lugar, aí, isolar logicamente aplicativos virtuais de cargas de trabalho um do outro dentro do centro de dados. Então, separar, né, o que é virtual e o que não é virtual, tá? Para minimizar esses riscos de ameaça. Depois, necessidade de implementar regras de negócio de conformidade em aplicativos virtuais. O que acontece? A grande preocupação aí é quanto à virtualização, né? Então, o que ocorre? As empresas elas têm muita, né, demanda por recursos e aplicativos virtuais e há uma corrida para que esses serviços sejam mais, né, seguros, tá? Que não coloquem em risco o negócio da empresa. E os dois últimos também falam de serviços, né, virtuais, necessidade de garantir a, né, mobilidade de máquina, né, virtual, ou seja, para, né, logar com, né, cliente, para fazer atendimento virtual, tá? E o último, né, também para garantir muitas utilizações, né, dos ambientes virtuais, ok? Então, essas são as dores que as empresas têm em relação à segurança virtual, e principalmente as ameaças que advêm ao negócio das empresas por conta dessa fragilidade. Então, por isso que elas acabam necessitando e investindo em segurança. Bom, mas as ameaças, elas não são somente externas, as ameaças também podem ser internas. E essas ameaças internas, elas podem ser classificadas como maliciosas e não maliciosas.
Quanto às ameaças internas maliciosas, tem a ver com os empregados, os colaboradores, né, os prestadores de serviço da empresa que conhece o mecanismo da empresa. Esses empregados, eles acabam, se tiver má intenção, eles podem explorar uma fraqueza da empresa no sistema. Então, por conta disso, as empresas têm que tomar algumas medidas, né? E isso é muito difícil, porque essas pessoas elas têm acesso legítimo aos sistemas. Então, é muito difícil rastrear esse tipo de ameaça, tá? E combatê-lo, ok? Mas existem alguns tipos de prevenção. Os principais aí acaba sendo limitar privilégios e delegar as responsabilidades aos administradores. Ou seja, se o funcionário ele tem que fazer algum serviço remotamente dentro do servidor para mexer com um dado importante, ele tem que ter privilégio só para mexer com aquele dado. Ele tem que ter um privilégio limitado, tá? A sua função. Não se pode dar privilégios ilimitados para todos os funcionários. Então, o que acontece? Essa responsabilidade maior sobre o sistema como um todo cabe aos administradores. Então, essa limitação de privilégios acaba sendo muito importante dentro das organizações para combater essas ameaças internas que são maliciosas, tá? Outra coisa, ter procedimentos de resposta adequada caso ocorra um incidente de segurança. O que acontece? Tem que ter metodologia clara para acompanhar as atividades do administrador. Ou seja, nos servidores tem que ter logs de utilização. O funcionário tal entrou, fez isso, isso, isso. O administrador fez isso, isso, isso. Ficar tudo registrado. Existem sistemas que fazem isso, existem softwares que fazem isso e que são excelentes e rastreiam os caminhos aí dos funcionários. Para quê? Como o último item desse tópico diz, para fornecer provas para qualquer investigação que se faça necessária dentro da empresa. Então, se a empresa se sentiu lesada em algum processo, ela tem que ter algum respaldo, e esse respaldo é por meio de provas. E essas provas elas podem ser obtidas através desse rastreamento por logs do que cada funcionário fez no servidor. Tá? Então, tem formas aí das empresas prevenirem-se e principalmente rastrearem quando ocorrem essas falhas, né? Essas ameaças internas. Mas não são apenas ameaças maliciosas, né? Também tem as ameaças internas não maliciosas, que reside principalmente em falta de conhecimento e formação. As empresas, elas talvez pequem nisso, né? Pelo fato de não treinar bem a sua mão de obra, não deixar bem claros os procedimentos, ter aí processos de formação rápidos, né? Porque quando uma empresa contrata um funcionário, esse funcionário tem que ser devidamente treinado para utilizar as ferramentas, as tecnologias, os processos, todas as políticas da empresa. Então, o que acontece? É necessário esse tempo para o funcionário se adequar. E, na maioria das vezes, as empresas querem o funcionário para ontem, né? Então, esse processo de treinamento e formação é muito rápido. E aí o funcionário ele não tem condições, às vezes, de absorver todos os elementos importantes dentro da empresa, tá? Também, muitas empresas pecam pela inexistência de procedimentos operacionais, ou seja, uma cartilha, um relatório, um passo a passo, um tutorial de boas condutas, de procedimentos mesmo, dentro
da empresa. Muitas vezes há também desvio dos procedimentos operacionais, fadiga por longa jornada de trabalho, aí a empresa, né, tem corte de funcionário e aí a demanda aumenta para os outros funcionários. Identificação errada de hardware, isso é em relação ao sistema mesmo, né, que talvez ele não esteja adequado para aquele tipo de processamento de trabalho que a empresa faz, tá? Então, isso necessita que o funcionário seja mais, mude o seu procedimento, e isso acaba formando uma grande contribuição para riscos de ameaças aí de algum procedimento mal realizado. Soluções, né? Desenvolver documentos de procedimentos operacionais. Eu falei ali que tem essa inexistência de procedimentos operacionais, então fazer documentos para que as empresas, os funcionários fiquem cientes do seu papel, do que tem que fazer, treinamento da equipe e restringir as tarefas de administrador somente em tarefas necessárias, tá? Então, privilégios, né? Mais uma vez, privilégios apenas para quem tem que ter o privilégio em determinado dado, em determinado recurso, em determinada operação. E as tarefas do administrador também têm que ser tarefas necessárias, que é de administração do sistema. Ele tem que verificar todos os funcionários, o que está acontecendo, o que cada um faz. Então, essa é a tarefa do administrador. Bom, o que acontece? Dentro desse gerenciamento de uma empresa, né, esse isolamento de interface de gerenciamento deve ser acessível apenas à rede interna da empresa, tá? Então, esses procedimentos de gerenciamento do que está acontecendo dentro da empresa tem que ficar apenas em rede local, tá? Não se pode abrir isso daí para acesso externo. Por exemplo, o administrador conseguir acessar de fora, de outra máquina, por fora da empresa, porque isso daí é um risco, porque está acessando a rede interna da empresa. Então, essas interfaces, elas têm que ser muito bem monitoradas e protegidas de acessos externos, principalmente se forem de funcionários da empresa. Desativar todas as interfaces de gerenciamento ou protocolos não utilizados. Aí eu dei alguns exemplos, né? O Telnet, o SNMP, o HTTP, que são, né, protocolos aí de envio de dados, de conexão remota, né? Então, se não está sendo utilizado, para que vai deixar esses protocolos em operação, né? Adotar protocolos mais seguros, né, como o SSH versão 2, o SSL e o HTTPS, que permitem criptografias, né, criptografar, né, as conversas de login, ou seja, as conexões entre máquinas. Então, dessa forma, é mais, né, seguro você garantir uma transação de dados aí, dentro da empresa de forma mais segura. Gerenciar, né, suítes com SNMP versão 3, né, que suporta strings criptografadas, ou seja, também um protocolo aí, né, seguro, ainda mais na sua, né, versão 3, que ele suporta a criptografia, tá? Então, são protocolos que as empresas devem adotar para gerenciar melhor essa interface dos seus procedimentos operacionais. Essa parte de protocolo nós vamos ver na próxima aula, mais especificamente, onde eu vou estar explicando cada protocolo, o papel deles e principalmente exemplos de aplicações, né? Bom, agora nós vamos falar sobre a manutenção preventiva dentro dos data centers, né, dos acessos. Bom, a gente falou aí na última aula
que o data center acaba sendo complexos, né? Tem muitos equipamentos e eles trabalham simultaneamente. Então, são sistemas bem grandes e que necessitam muita atenção. Para isso, é necessário ter uma equipe especializada para manutenção e principalmente para a utilização também, né? E uma política bem clara de prevenção. Para que essa prevenção? Para se antecipar ao problema. A manutenção ela é muito importante quando ela é preventiva, né? Não é uma manutenção para se acontecer algo eu faço isso. Não, é uma manutenção de prevenção para não acontecer um problema, tá? Então, o que acontece? A prevenção ela é para evitar a impossibilidade de trabalhar, perda de prazos. Se a empresa perde prazo para entregar o seu serviço, produto, isso mexe na reputação da empresa, a empresa toma enormes prejuízos por conta disso. E se não ocorrer prevenção, pode acontecer algum tipo de problema e o sistema pode parar sem aviso. E isso significa perda. Então, nenhum custo de segurança é indispensável, tá? A segurança, a manutenção preventiva para evitar que o sistema fique parado. E quando a gente fala de segurança também envolve a perda de dado, tá? Então o dado é o seguro, é o ouro que a empresa tem. Então ela tem que proteger muito bem, tem que ser seguro, tem que ter manutenção e tem que ter um bom sistema de prevenção. Bom, a grande preocupação aí acabam sendo os equipamentos obsoletos, né? O que acontece? O data center ele tem que estar em ritmo de produção competitivo. Então, se ele tem hardwares obsoletos, ele vai ter uma queda de produção, de performance, né? Então, o que acontece? As empresas elas têm que pensar nisso também, têm que deixar os sistemas atualizados, né? Se, por exemplo, tem um processador lento que é incompatível com a demanda da empresa, a empresa vai demorar mais tempo para entregar aquele serviço. E isso demanda em mais prazo para pedir para o cliente, ou os trabalhos acumula-se muito trabalho e isso acaba sendo muito ruim. Então, dá para se resolver isso deixando o sistema do data center bem atualizado. Por exemplo, o armazenamento, ele pode ser insuficiente, aí não dá para a empresa expandir os negócios, ou seja, pegar mais clientes, pegar mais serviços, maiores demandas. Então, esbarra no sistema de armazenamento. Outra preocupação são os equipamentos de suporte. Por exemplo, ar-condicionado tem que ter uma manutenção periódica. Os sistemas de UPS, que são os de fonte de energia, o no-break, também tem que ter esse sistema de manutenção. Então não é apenas o servidor, tá? Também são todos os recursos que ele precisa. A fornecimento de energia, tem que ter um plano, como eu falei na última aula, tem que ter um plano de gerador, ok? Então, o que acontece? Tudo isso para garantir que o servidor não pare. Se quebra, se para de funcionar o ar-condicionado, já era, tem que desligar o servidor, tá? Então o ar-condicionado não pode parar, tá? Justamente para manter o servidor em boas condições de uso. Então, investir em equipamento mais produtivo sempre contribui para o aumento da produtividade. Então, é isso que as empresas estão procurando, tá? Isso daí tem que ficar bem claro. Bons equipamentos vai dar mais lucro e produtividade para a empresa. Esse é o grande objetivo. Bom, maior dificuldade de recuperação, né? O que acontece?
Protocolos de manutenção, eles devem proporcionar soluções rápidas e identificar aqueles defeitos repentinos. Por quê? Porque se ocorrem grandes problemas e acidentes, isso vai colocar em risco a operação da empresa. Ou seja, se a manutenção ela fica responsável por identificar defeitos repentinos, né? Defeitos que podem acontecer, esse problema não será tão grande, não vai afetar o sistema como um todo, tá? Então, a empresa ela vai evitar ter que lidar com acidentes muito grandes, como parar o servidor por um tempo muito grande, tá? Então, se ocorre uma grande falha, são semanas para ser corrigida. E isso significa o que para a empresa? Gasto, período de gastos e principalmente muito gasto para resolver o problema e a empresa parada, sem produção. E a produção significa o quê? Dinheiro para os cofres da empresa e vai ser um momento que ela vai ter que gastar muito. Então, é importante os protocolos de manutenção evitarem essas grandes falhas, pelo fato de que, se ocorrerem, levam muito tempo para serem resolvidas e principalmente os gastos serão muito elevados, né? Nesse sentido, existem políticas de monitoramento remoto. O que acontece? Existem empresas especializadas em manutenção e fazem monitoramento 24 horas para garantir que o sistema fique operacional, que não pare. E aí o que acontece? Quando um defeito ele é detectado, automaticamente uma equipe é deslocada, é acionada imediatamente para resolver aquele defeito e garantir que o sistema não seja colocado em risco, tá? de parar de funcionar. E se for detectado fora do horário comercial, ele pode ser resolvido antes que a empresa inicie as atividades no outro dia, tá? Então, é muito importante esse monitoramento remoto para ter uma ideia do que está acontecendo com o sistema, porque falha pode acontecer a todo momento, a qualquer momento pode acontecer uma falha. Então, se eu tenho um monitoramento, né, fica mais fácil se ocorrer uma falha ou se antecipar a falha, né? Se antecipar a falha como? Trocando hardware, mantendo manutenção, mantendo atualização, tanto do software quanto do hardware. Isso você minimiza esses defeitos, ok? Mas se eles ocorrerem, tem que ter uma equipe especializada para dar manutenção e resolver rapidamente, tá? E aí é importante a empresa ter uma agenda de verificações regulares, tá? E isso não pode ocorrer quando alguém lembra. Putz, eu tenho que dar manutenção no servidor 1, tem que limpar lá as ventoinhas, tá? Porque para evitar o superaquecimento. Aí o funcionário lembra, já faz tempo que eu não faço. Então, não é assim, tem que ter verificações regulares para impedir que ocorram grandes problemas, né? E o monitoramento 24 horas, ele nem sempre pode ocorrer quando os alarmes soam, né? Porque os alarmes eles vão soar quando o negócio estiver já estiver estourado, tá? Então, nesse ponto, é muito importante a empresa ter um olhar humano, né? Que também é muito eficaz, não deixar apenas nas mãos do monitoramento automático, tá? Esse monitoramento automático seriam sistemas onde checklists, né, onde você tem que verificar o que está acontecendo com o sistema de tempos em tempos e principalmente política de manutenção. Mas só que é importante
ter um funcionário que esteja perto do sistema, tá? Que esteja dedicado a resolver essas demandas se ocorrerem, ok? E as verificações dependem do tamanho do sistema e da dependência da empresa, como eu falei, tá? Não esperar mais do que um mês para cada visita, porque isso acaba sendo muito ruim, né? Bom, backup. O backup é super importante, mas principalmente dentro dos data centers é importante nós termos backup em outro hardware. Então, um servidor operacional 1, servidor operacional 2, servidor operacional 3, tudo replicado, entendeu? Porque com backups, o backup 2, o servidor 2 é de backup do 1. Dessa forma, você não perde dado, tá? Então, é importante fazer os backups regulares, é importante ter um plano B para caso de desastres. O servidor 1 caiu, então sobe o servidor 2, que tem todos os dados, né? Recomenda-se no mínimo 2 backups, um servidor auxiliar dentro da companhia, que, nesse caso, né, um exemplo, é ter um servidor auxiliar dentro da companhia e outro na nuvem. Então, se acontecer alguma falha dentro da companhia, você consegue acessar os dados e disponibilizá-lo na nuvem, tá? Essa imagem aí é o seguinte, nada garante que um funcionário está dando uma manutenção no equipamento e de repente cai um café lá numa placa-mãe. Isso acontece, entendeu? Isso acontece porque são funcionários, são pessoas, né? Então, para garantir que o sistema não pare, para garantir que não haja perda de dados, é importantíssimo o backup, ok? Soluções completas, né? É importante a empresa pensar em contratar uma solução completa. Outras empresas que deem suporte de manutenção, de prevenção, de substituição de equipamentos, tudo isso, tá? E o servidor ele necessita de compatibilidade para poder funcionar adequadamente. Então, se não tem uma solução única, vamos ter muitos gastos resolvendo conflitos entre fornecedores de equipamentos, de mão de obra, e isso é ruim, tá? Uma única companhia, ela pode atuar em todas as frentes, ela pode fornecer equipamentos, fazer monitoramento, ter verificações regulares do sistema. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês. A questão da manutenção dentro de uma empresa que opera grandes data centers aí acaba sendo muito importante. São políticas necessárias para que o negócio da empresa não pare, para que garanta-se que a empresa tenha uma grande produtividade e mantenha os seus serviços, ok? Muito obrigado.